Existem dois principais jeitos de clicar no osso, single tap e alternate. O single tap você clica com o dedo dominante e usa o outro só se aparecer um triple, um burst ou uma string. E no alternate, você não tem um dedo dominante e clica cada hora com um, alternando entre eles. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. O single tap te dá mais controle, mais EQ, mas drena muito a estamina porque você está usando um dedo só. Enquanto o alternate drena pouca estamina, mas você perde EQ e o controle da sua mira, ficando meio ameba, sem conseguir snapar nada e errando porque clicou muito cedo ou tarde demais no jump. Você não consegue sincronizar a mira com o tapping. Inclusive, muita gente acha que erra jump porque está errando a mira e na verdade está errando o tapping. E aí, de exemplo, eu trouxe essas imagens aí, né? O rastro, ele é onde o cursor passou, tem uma setinha indicando a direção do movimento e tem uma bolinha pequena, que é o momento do clique. Só que o que não te contaram é que o alternate ele pode ser muito mais complexo do que só trocar os dedos. Você pode usar diversas técnicas que eliminam os problemas, ficando só com as vantagens, sem qualquer desvantagem em comparação com o single tap. A primeira técnica que eu vou mostrar para vocês é a de levantar o braço. Então, ao invés de você alternar assim, você vai fazer isso daqui com o seu braço. Então é a mesma coisa que um single tap, só que você está trocando os dedos. E aí você até que tapa forte, ó, tá vendo o barulho? Então você clica assim ao invés de clicar assim. Dessa forma fica mais fácil de controlar a EQ, mas principalmente resolve esse problema de mirar certo e tapar na hora errada. Você vai coordenar a sua mira para snapar a nota quando você levantar o braço, e vai sair da nota quando você clicar na tecla. E pronto, agora a sua mira e o seu tapping estão trabalhando em conjunto, e praticamente todos os miss que você vai dar em jump vai ser porque você vai errar a mira mesmo, e não o tap. E como você vai snapar a nota a cada vez que você levanta o braço, sua mira não vai ficar mais ameba. Essa levantada ela acaba drenando mais a estamina, né? Mas drena bem menos que em single tap, porque nesse caso você vai estar usando dois dedos ao invés de um. Aqui está um exemplo do White Cat usando essa técnica. Percebam como o braço dele dá essa levantada nos jumps, né? Você pode usar isso em jump de BPM baixo, de BPM alto ou até em altmap, dependendo do quanto você treinar e melhorar sua velocidade e sua estamina. A partir de agora, todas as técnicas do vídeo vão usar a rotação do antebraço. Então eu vou explicar o que é isso pra vocês. Que é isso daqui, vou tentar explicar. Eu sempre faço essa merda quando eu tento explicar. Você faz assim, ó. Isso daqui é o arm rotation, ó. Só que você vai fazer ele pequenininho, assim, ó. Um movimento bem curto. E é isso que você vai usar pra tapar, ó. E aí tem muita gente que acha que não consegue fazer esse movimento, não consegue entender, mas na verdade você só não consegue fazer ele rápido, né? Então, deixa eu pegar minha mão direita aqui, que eu não tenho preparação nenhuma, né? Esse item a gente tenta fazer e tipo... faz assim, faz uns bagulho estranho, mas na real é que você só consegue fazer lento mesmo. Faz parte da vida, né? Então, se eu jogar um long string practice de 110 BPM com a minha mão direita, eu não vou ter estamina para isso. Inclusive eu vou fazer isso agora. Ai, meu braço. E a ideia aqui não é vocês copiarem a posição da minha mão direitinho, é só vocês entenderem que dá para girar o braço. Porque cada um tem a mão de um jeito e vai clicar de um jeito, né? Tem gente que gosta de deixar o dedão de baixo, e no meu caso, né, eu sinto que eu consigo botar mais força no braço quando eu faço isso. Tem gente que gosta de subir o dedo
o dedinho, tem gente que deixa o dedinho assim, tem gente que clica mais assim, tem gente que clica mais assim. Na ideia não é copiar a posição, é só você entender que dá pra girar. Se você acabar tendo uma técnica que você usa muitos dedos, acaba que você ativa os tendões do seu pulso e eles não são muito bons para esforço repetitivo. Então acaba que você pode pegar uma lesão e você vai só ficar mais lento, porque os músculos eles são muito melhores para fazer um esforço repetitivo e para desenvolver estamina, né? Força ou o que for que seja. E agora que eu dei essa explicação, eu vou voltar para a segunda técnica do vídeo, que também tem a ver com jump. Enquanto você não consegue um BPM tão alto, você pode usar a segunda técnica, que também coordena a mira na base da levantada. Só que agora você não vai levantar o braço, e sim se concentrar na levantada que acontece por causa da rotação do antebraço. E aí tá um exemplo do Worst HR Player usando essa técnica, né? Vejam como o dedo dele sobe bastante por causa da rotação, ao invés de focar o movimento só nos dedos. O ângulo não tá ajudando muito, mas em câmera lenta dá pra perceber pelo dedinho dele e pela mão que tá rotacionando. Eu cheguei a usar a primeira técnica em um altmap, mas se o BPM for maior eu geralmente não consigo, por ser muito rápido. Então eu acabo tendo que usar essa segunda. E a partir de agora a gente para de se preocupar em snapar jump, então a coordenação entre a mira e o tapping vai funcionar de uma forma diferente. Aqui você vai estar mirando de uma forma contínua, vai estar usando a flow aim, então o seu tapping também vai ter menos movimento, vai focar na continuidade e estabilidade na EQ. Para quem ainda não sabe jogar string, eu recomendo que você comece pelos BPM mais baixos e por mapas que tem uma mira bem básica ou quase nula, tipo no Long String Practice. Tem alguns outros bons mapas que eu recomendo usar Half Time, porque a primeira diff já é bem difícil, o Cyber Inductance e o Entangle Knight. O Midori Queen Bee, ele começa dos 150, então ele é mais tranquilo. E agora a última técnica do vídeo é a de streamar BPM mais alto. Nesse caso o movimento vai ser ainda menor para gastar menos estamina. Essa é a única diferença. Agora eu vou mostrar umas live play aí, que é um monte de mistura de técnica. Então, por exemplo, esse Koigokoro aí, os Kiai, tem os double, aí eu dou flow no double. Só que cada um do double eu tenho que snapar, então eu subo o braço. E depois do double, às vezes tem uma nota que eu também tenho que snapar, aí eu também subo. Aí tipo, tem uns 4 notas que eu dou flow também, e é isso aí, mano. E aí é mistura de tudo, dá certo. Aí eu trouxe de exemplo também o meio no Dark Side, que é uma section que é um monte de doublezinho, e cada doublezinho eu subo o braço pra snapar o 1 dos doublezinhos, e é legal de ver. Aí tá aí pra vocês aí. Agora a última coisa que eu queria falar é que se você já joga há muito tempo e não faz o arm rotation, e aí você streama lá os seus 180, 190 BPM e vai falar, não mano, já joguei o jogo inteiro sem usar o arm rotation, vou usar agora, eu não vou aprender do zero. Mas mano, compensa, temos aí a nossa cobaia, o PlayStation. O cara começou do triple 100 BPM, porque o long string era difícil demais.
E o cara já começou a amassar os local dele, mano. Acho que não foi do nada, mas tipo, ele já melhorou bastante. E é o PlayStation, mano. Você que tá vendo o vídeo, isso é melhor que o PlayStation? Acho que não, cara. Acho que não, cara. O cara ganhou do Coreia maluco.